Globalização. O dia que o mundo se conheceu. Olá, tudo bem? Primeiro quero agradecer aos inscritos no canal MZ Notícias e aos que assistem que por algum motivo não se inscrevem, mas tá valendo. Os vídeos que contam a história a respeito do século XV são fatos que não ensinam nas escolas, pelo menos na escola que estudei. Se você não assistiu, peço que assista e me conte se na sua escola ensinou ou se você está tendo esta aula. Principalmente se você está frequentando sala de aula, com certeza vai te facilitar a compreensão e o modo de como se informar mais a respeito. E você que já passou da fase escolar, é bom relembrar, mas acho que do jeito que apresento vai te surpreender. Do jeito que estou me expressando dá a impressão que irei fazer só este tipo de vídeo, só que não. Estes vídeos dos séculos XV e XVI foram realizados para contar a história do Brasil, pois tudo começou com a globalização. E a globalização começou com as primeiras grandes navegações, que aconteceram no início do século XV, no período entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, quando o mercado e o consumo começaram a ditar os comportamentos econômicos e territoriais, e prosseguiram ao longo do século XVI. Os pioneiros na expansão marítima na Europa foram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. A localização geográfica de Portugal no sudoeste da Europa, de frente para o Oceano Atlântico Norte, que se comunica direto com o Estreito de Gibraltar, acessando assim o Mar Mediterrâneo, que se estende desde o Oceano Atlântico a oeste até a Ásia a leste, e separa a Europa do norte da África, chegando até o Oriente Médio, desfrutando assim uma posição privilegiada. O Mar Mediterrâneo na época era a rota para se chegar às Índias. Mas em 1453, fatos marcantes aconteceram na região, quando o Império Otomano tomou a cidade de Constantinopla, atual cidade turca de Istambul, e fecharam o Mar Mediterrâneo Oriental, impedindo a circulação dos europeus. Esta teria sido uma das razões que levou os portugueses a se aventurarem pelo Oceano Atlântico em busca de novos caminhos para as Índias. Portugal foi o país que se lançou pioneiramente nessa empreitada. A conquista de Ceuta em 1415 no reinado de Dom João I, rei de Portugal, é considerado o início das navegações portuguesas. A exploração dos oceanos pelos portugueses só foi possível por causa dos investimentos e dos incentivos financeiros que vieram da Ordem de Cristo, do apoio da família real e do incentivo da alta burguesia portuguesa. A Escola de Sagres teria sido uma instituição fundada no século XV na região de Sagres, no Algarve, em Portugal, pelo infante Dom Henrique, um príncipe português, terceiro filho do rei Dom João I de Portugal. O objetivo da escola teria sido a formação dos navegadores que estavam a serviço do infante, tanto portugueses como estrangeiros com conhecimentos de cartografia, geografia e astronomia. O objetivo era de estimular as navegações portuguesas. Não foi uma escola formal de ensino e treinamento, e sim uma escola de pensamentos e ações, mas a existência da escola é questionada pelos historiadores do século XIX e XX. O ensino era voltado para o desenvolvimento de novas técnicas de navegação. Foi na Escola de Sagres que foram realizados, em 1418, os primeiros estudos e projetos de viagens oceânicas. Foi nela que foram aprimoradas embarcações como as caravelas, tornando-as mais resistentes, e aperfeiçoaram os instrumentos náuticos, necessários para viagens longas, como a bússola e o astrolábio, instrumento de orientação geográfica, que haviam sido inventados no Oriente. Com auxílio da astronomia e da matemática corrigiam constantemente os mapas das rotas oceânicas. Com o objetivo de encontrar rotas comerciais para o Oriente, descobrir novos caminhos para as Índias. Dom Henrique conquistou a cidade de Ceuta, no norte da África. Patrocinou viagens de exploração com o objetivo de estabelecer colônias no Atlântico Norte e África Ocidental, e iniciou o envolvimento português no comércio escravagista. Dedicou a sua vida à exploração, à expansão do Império Português e na derrota dos muçulmanos por motivos religiosos. Portugal foi o mais desbravador, descobrindo 2/3 do mundo até então desconhecido pelos europeus. A expansão marítima portuguesa possibilitou a Portugal criar um dos maiores impérios da história mundial. Portugal foi pioneiro na expansão marítima por unir alguns fatores econômicos, políticos, sociais e técnicos que possibilitaram a procura por novas rotas de comércio com os mercados orientais. O rei Dom Manuel I de Portugal, o Venturoso, rei de Portugal e dos Algarves,
Reinou entre 1495 até a sua morte em 1521, deu continuidade nas conquistas além-mar de seus antecessores. Foi um período de grandes navegações, de conquistas, desbravamentos e descobrimentos. Seu filho mais velho, Dom João III, ascendeu ao trono após sua morte, herdando um império vastíssimo e disperso, indo desde as Ilhas Atlânticas, nas costas ocidental e oriental da África, Índia, Malásia, Ilhas do Pacífico, China e Brasil. As descobertas levaram ao domínio e à colonização. Era comum encontrar aldeias e vilarejos em conflitos no interior da África ou de outros continentes. Nesses conflitos, os perdedores eram levados como prisioneiros e passavam a trabalhar como escravos para o vencedor ou eram vendidos ou trocados dentro de seu próprio continente. Mas com a globalização, as aldeias e vilarejos em conflitos passaram a ser alvos dos futuros invasores e colonizadores e seus habitantes levados como prisioneiros e vendidos como escravos, levados a outros continentes, principalmente o continente europeu, e muitos foram capturados pelos próprios nativos, que viram como moeda fonte de renda e quando faziam prisioneiros os vendiam. Os traficantes de escravos negros interessados em ampliar esse rendoso negócio, firmaram alianças com os chefes tribais africanos. Os portugueses iniciaram os processos de colonização nos territórios de vários continentes e chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Em 1519, o navegador português Fernão de Magalhães apresentou ao imperador Carlos V e rei Carlos I da Espanha uma ousada proposta de uma rota alternativa para alcançar as cobiçadas Ilhas Molucas, localizadas na atual Indonésia, que era utilizado para chegar à região. Na época era Portugal quem dominava o caminho marítimo oriental. O navegador propôs que fosse feito um percurso ocidental, contornando as Américas. Financiado pelo imperador e rei da Espanha, Magalhães partiu do porto de Sanlúcar de Barrameda, na Espanha, com um grupo de exploradores espanhóis. Com uma frota de 5 embarcações comandada por ele, tinha uma tripulação de mais de 200 homens para descobrir uma rota ocidental que levasse até as Ilhas Molucas, Ilhas das Especiarias, região insular asiática que compreende as ilhas da Indonésia, das Filipinas, da Malásia e de Timor e áreas oceânicas adjacentes. Insulíndia são arquipélagos, localizados entre Celebes e a Nova Guiné. Melanésia é o nome dado à região da Oceania que abrange os territórios das Ilhas Molucas, Nova Guiné, Ilha Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia e Fiji. O nome dessa região por vezes está relacionado à cor da pele de seus habitantes, visto que Melanésia significa Ilhas Negras. É um continente dividido em 4 regiões: Austrália, Micronésia, Melanésia e Polinésia. Toda essa região foi colonizada por portugueses e espanhóis. A rota oriental era controlada por Portugal sob o Tratado de Tordesilhas. Nesta expedição, Magalhães descobriu um ponto de passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Nascia assim com esta descoberta o conceito de rota global, que rege a navegação contemporânea. Sem querer, Magalhães provou que a Terra é redonda, e em sua homenagem o estreito foi batizado com seu nome, Estreito de Magalhães. Com 565 quilômetros de extensão, localizado em frente à Patagônia, no extremo sul da América, na região da província da Terra do Fogo. A província faz parte de um arquipélago isolado. É uma divisão natural entre o continente e o arquipélago. É um grupo de ilhas na América do Sul na divisa com a Argentina e o Chile, ao sul do continente sul-americano. O Chile tomou posse do estreito em 23 de março de 1843. Em 1881 o território foi dividido com a Argentina, na porção meridional da América do Sul, e é governado pelos 2 países, indo desde os lagos andinos até o Cabo Horn, no arquipélago da Terra do Fogo. Magalhães, ao amanhecer no nevoeiro de uma região muito fria, avistou colunas de fumaça das fogueiras dos nativos, que para se aquecerem usavam fogos dentro de suas embarcações, e esses fogos pareciam boiar sobre as águas. Possivelmente foi esse entorno místico o que deu seu nome ao lugar, Terra do Fogo. Magalhães também influenciou na astronomia, ao descobrir 2 galáxias visíveis a olho nu no hemisfério sul, as nuvens de Magalhães. A importância da descoberta do estreito se encaixa na nova realidade que já se pensava no Novo Mundo, nos seus diferentes domínios, principalmente no comercial, no cultural e, sobretudo, no geopolítico.
A esquadra navegou pelo Oceano Pacífico até as Filipinas, o maior arquipélago da Ásia, onde Fernão de Magalhães foi morto por nativos. Tendo partido com 5 navios e mais de 200 homens, apenas a nau Vitória com 18 homens a bordo conseguiu completar a viagem de volta e assim deram a volta ao mundo, sem o navegador português Fernão de Magalhães, morto nas Filipinas. Os sobreviventes da armada só conseguiram voltar à Espanha 3 anos depois, em setembro de 1522. O principal objetivo da viagem não era dar a volta ao mundo, mas alcançar as Ilhas Molucas, a Ilha das Especiarias na Indonésia, e sua riqueza ao longo da Rota Oeste, que era o que Cristóvão Colombo pretendia quando encontrou o continente americano. Entre as conquistas do século XV e XVI, estão o contorno do Cabo da Boa Esperança e a chegada à Índia e o descobrimento da América e do Brasil, e outros lugares que poucos imaginam terem sido conquistados por Portugal, desde as pequenas ilhas, arquipélagos e territórios, Ilhas Maurício, Vanuatu, as Ilhas Comores, Maldivas, Sri Lanka, Ilhas Molucas, Madagascar, Austrália, Tristão da Cunha, Santa Helena, muitas conquistas no continente africano, chegando até o Japão, em 1543. Marco Polo, um aventureiro mercador veneziano, saindo da Itália chegou em 1235 ao Japão, que chamou de Cipango. Mas foram os portugueses os primeiros europeus a entrar em contato com o Japão comercialmente. Depois que uma tempestade fez um navio chinês com comerciantes portugueses a bordo atracar na ilha de Tanegashima, na província de Kagoshima, no sul do Japão. Esta é uma das versões. Outra versão é que um grupo de portugueses se uniram aos piratas que usavam o porto japonês e juntando piratas e portugueses passaram a comercializar armas aos japoneses, cujos habitantes desconheciam por completo as armas de fogo. Em pouco tempo os japoneses estavam confeccionando suas próprias armas de fogo. Foi o fim dos samurais. Durante os séculos XV e XVI, no mesmo século em que iniciaram a colonização do Brasil, os portugueses descobriram o Japão, um arquipélago composto por 6.852 ilhas na Ásia. Chegaram para trocar bens comerciais e converter a população shintoísta e budista ao catolicismo. Os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico com 2 objetivos principais: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras. Com a descoberta do caminho marítimo para a Índia pelo Oceano Índico em 1498, inicia-se a expansão portuguesa pela Ásia. A tomada de Cochin em 1503, de Goa em 1510, de Malaca em 1511, o envio de embaixadas a diversos reinos e a descoberta das Ilhas das Especiarias, as Molucas em 1512, consolidaram Portugal como uma potência militar e comercial mundial, criando o Império Português, o primeiro império em escala mundial. Em 1554 Portugal consegue entrar na China, primeiro em Lampacau, depois em Macau, onde obtém em 1557 uma concessão. Tudo através dos oceanos. Os portugueses introduziram no Japão a imprensa de tipos metálicos e foi um missionário português quem escreveu a primeira gramática da língua japonesa. Introduziram também as armas de fogo, além de novos conhecimentos nos domínios da medicina, astronomia, matemática, além de ensinarem a arte da navegação. Na religião introduziram o catolicismo. Em pouco tempo, Portugal passou a ser o único país a intermediar negócios entre o Japão e a China, circulando por vários portos e em todos faziam negócios e divulgavam a religião. Mas nem tudo era flores. Com a chegada dos jesuítas no Japão, o mandatário japonês viu a religião local perder adeptos e se sentindo incomodado, expulsa os jesuítas e impede Portugal de negociar com os japoneses. A expansão marítima se deu quando Portugal se viu acuado, não tendo como se expandir na Península Ibérica. Um dos principais motivos, talvez o principal, foi quando em 1453, quando os otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, atual cidade turca de Istambul, e fecharam o Mediterrâneo Oriental impedindo a circulação dos europeus. Esta teria sido uma das razões que levaram os portugueses a se aventurarem pelo Atlântico em busca de novos caminhos para as Índias, em busca das especiarias que eram muito apreciadas pelos europeus, gerando muito lucro para os portugueses. MZ Notícias apresentou mais um vídeo, com o intuito de mostrar como foi a globalização no século XV e XVI.
Os continentes que foram invadidos e dominados pelos portugueses e espanhóis estavam sempre em conflitos internos, o que facilitava o domínio. Enfim, peço a você que se inscreva, compartilhe, ative o sininho, comente, tá valendo nem que for só um oi. Obrigada por assistir.